Já estamos chegando com o programa Mega Profissionais. Vem aí o prêmio Mega Profissionais 2022, a festa mais esperada do ano, o selo de atestação pública de qualidade, mais de 23 anos de sucesso. Você que quer participar do prêmio Mega Profissionais ou conhece alguém que merece receber essa certificação, é muito simples, é muito fácil para você concorrer ao Prêmio Mega Profissionais 2022. Entre em contato agora com a nossa produção e você vai acessar todos os formulários que são necessários para que você possa preencher aqueles requisitos mínimos para receber o selo de atestação pública de qualidade Prêmio Mega Profissionais 2022. Já está até com a data marcada, tá, gente? 30 de novembro, vem aí a grande festa Black Tie. E hoje no programa nós vamos falar sobre terapia junguiana. Ela que se baseia no conhecimento próprio do indivíduo na busca do seu equilíbrio. Daqui a pouco vamos falar mais sobre esse assunto. Também hoje no programa nós vamos falar sobre o poder da palavra. Como nós podemos proferir uma palavra de fé, uma palavra de vida ou uma palavra de morte nas nossas vidas. Como nós podemos modificar a nossa vida e também a vida que está em torno de nós através da palavra. Deus vai ministrar na sua vida hoje, aqui no programa Mega Profissionais. Esclerose múltipla. Nós todos estamos acompanhando aí nas redes sociais, principalmente o drama e a luta da atriz Cláudia Rodrigues. Uma dificuldade muito grande que ela vem enfrentando há muitos anos para vencer ou para controlar a esclerose múltipla. Muita gente tem ficado com receio, com medo e não entende o que é a doença. Vale a pena vocês conferirem detalhes de tratamento, diagnóstico e sintomas da esclerose múltipla hoje aqui conosco. E também hoje no programa nós vamos falar sobre reconstrução mamária. O poder que tem essa cirurgia na transformação, na saúde mental de todas as mulheres que passaram, que atravessaram e venceram o câncer de mama. Todas essas atrações hoje aqui no programa Mega Profissionais. Quando? Agora praticamente. Daqui a pouquinho eu volto, depois do nosso intervalo. A premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional nos principais veículos de comunicação. Mega Assessoria Comunicação, da pessoa do jornalista Tancredo Simão aqui presente, confere ao Silvio Santos do Prêmio Mega. O Tancredo Simão amavelmente vem até aqui o nosso estúdio e me trazer o programa. Quero agradecer à Rede Mega de Comunicação. Queria que vocês mostrassem essa peça que está aqui na mesinha, né, da frente, é um prêmio. Muito obrigado a vocês pelo carinho, pelo reconhecimento. Isso é que nos faz andar cada vez mais céleres, né? Ou mais rápido no caminho da comunicação. Muito feliz de ter recebido o prêmio Mega Profissionais por voto popular, né, Roberto? A gente está há 9 anos juntos aqui no Fala Brasil. É um prêmio importante para toda a equipe. Obrigada aos internautas, essa categoria tão especial que é o TV Fama. E esse prêmio vai ser guardado com muito carinho, viu? Um beijo para todos vocês. Obrigado de coração. A festa de entrega do Prêmio Mega Profissionais ocorrerá em novembro em uma festa Black Tie com a presença de diversos artistas, autoridades e convidados VIPs, onde conheceremos as empresas e profissionais liberais que se destacaram no ano. Já estamos de volta e agora nós vamos falar sobre cirurgia plástica reconstrutiva mamária. Vamos conversar agora, nesse momento, com o Dr. Vandenberg Barbosa. Ele que é cirurgião plástico e oncológico, vai nos ajudar a entender a necessidade e também pontos psicológicos extremamente positivos que vêm através da cirurgia de reconstrução mamária. É muito importante nós entendermos também todas as possibilidades que a medicina hoje pode nos oferecer, principalmente as mulheres, porque a mama é muito importante para as mulheres e a partir de agora nós vamos entender um pouco mais como funciona essa cirurgia reconstrutiva. Tudo bem, doutor?
Seja bem-vindo ao programa Mega Profissionais. Tudo bem com o senhor? Queria agradecer à Rede Mega e a você aí pelo convite. Eu acho que esse assunto é um assunto muito importante, de esclarecimento à população, e são matérias sempre muito bem-vindas. Doutor, me chamou a atenção muito alguns dados estatísticos que a nossa produção nos passou, do aumento de quase 50% da busca por essa reconstrução mamária pelas mulheres, que em torno de 2014 a 2019. Esse aumento expressivo de 50%, claro que está ligado diretamente à questão do câncer de mama. Como que o senhor vê esse aumento? Realmente aumentou o número de casos de câncer de mama ou as mulheres passaram a conhecer mais essa opção de reconstrução mamária? Eu acho que os dois. O câncer de mama continua, nesse momento, é a segunda causa de morte entre as mulheres, e basicamente o grande apelo é se fazer a prevenção e detecção precoce, porque quanto mais início se descobre no início esse tumor, menor é a mutilação e maior possibilidade dessa paciente evoluir para cura. Essa luta é uma luta árdua, né, que já tem mais de meio século, e na realidade a parte reconstrutiva ela começou digamos assim, a melhorar com os trabalhos de um cirurgião italiano, de um grupo italiano que chamava Veronese. Ele publicou esse trabalho no England Journal em 1981, e aí revolucionou o tratamento, que antes era a única opção, era a retirada total da mama. Aí eles mostraram nesse trabalho que havia possibilidade de se retirar, nos casos iniciais, parte da mama, um quadrante, que então a cirurgia passou a se chamar quadrantectomia, com ou sem a retirada dos gânglios, de acordo com digamos, alguns aspectos dentro da cirurgia. E isso abriu um horizonte enorme para que essas pacientes ficassem menos mutiladas. E constantemente está se evoluindo, e basicamente a gente continua enfatizando que é no diagnóstico precoce. Quer dizer, aquela paciente que ela está no banheiro, ela faz a autopalpação, ela descobre um nódulo, procurar imediatamente o médico. Não ficar, muitas vezes ela fica apreensiva, fica com medo e não procura o médico, e procura o médico um ano depois. Então é extremamente importante qualquer sinal, um nódulo, um enrugamento de pele, uma alteração no bico do seio, às vezes uma crostinha que se forma no bico e não cicatriza, ou uma descarga pelo bico do seio com aspecto sanguinolento, são sinais que se deve procurar imediatamente o médico. Passando a falar na parte reconstrutiva, quer dizer, está havendo realmente uma tendência ao aumento do número de casos, em que existem vários aspectos a se considerar. O tipo de vida que se leva, a obesidade, muitas vezes hormônio excessivo, alimentação, alcoolismo. Isso tudo são situações que, direta ou indiretamente, fazem com que, principalmente naquelas pacientes que têm propensão genética, que é outro fator a considerar, dizer, se a paciente tem uma mãe, tem uma irmã, tem uma tia dentro da família que desenvolveu um câncer de mama, então ela tem que se preocupar em fazer uma prevenção mais rigorosa, procurando o médico 2 vezes por ano. Porque essa paciente que tem incidência de casos na família, ela tem uma tendência um pouco mais alta a desenvolver um câncer de mama. Um câncer de mama, exato. Doutor, o Brasil, me parece que ele ocupa, infelizmente, no ranking mundial, uma posição de destaque com relação ao câncer de mama, não é isso? A incidência dele? Posso dizer que, comparativamente a outros países, a diferença de incidência não é muito grande. E o Brasil está muito avançado do ponto de vista de tratamento, né, dessa prevenção, diagnóstico e tratamento,
e com todos os males que se atribuem ao SUS, ele desenvolve também a nível populacional um papel muito importante. Agora, um outro fato também que nos chama a atenção são as limitações pós-cirurgia, que muitas vezes as pessoas desconhecem e, por desconhecer, se sentem às vezes chocadas quando ali ficam sabendo, né? Geralmente o paciente fica sabendo diretamente do médico naquele momento ali. Então eu acho muito importante nós esclarecermos porque acima de qualquer tipo de limitação vem os benefícios que o senhor já citou e citou muito bem. Achei fantástica essa questão da reconstrução imediata ali após a mastectomia. Parabéns pelo seu pioneirismo em São Paulo nessa área, porque realmente é fantástico o efeito psicológico que eu não tinha parado para pensar. É aquilo, né, gente, que a gente sempre fala, né? Às vezes nós precisamos nos colocar na situação do outro para entender melhor. E mesmo assim é difícil, né? Você se colocar na situação do outro para entender o problema que tem. Por isso é muito importante nós respeitarmos a posição de um paciente quando ele fala, ou quando ela fala, né? Eu não me sinto bem, eu não me sinto confortável, eu estou com esse problema. E não minimizar isso de uma forma, não, isso todo mundo passa. Não, vamos respeitar esse momento do paciente, tentar entender, isso é fundamental. E essa parte que o senhor chamou a atenção da gente com relação aos efeitos psicológicos também é fundamental na recuperação, porque a gente sabe que o cérebro comanda tudo, né, doutor? Tanto a saúde como a doença, né? Por exemplo, uma vez eu me deparei, mais ou menos em 1990, uma paciente, ela foi mastectomizada, né? Só que o cirurgião não explicou para ela que ia fazer a retirada da mama, acertou a cirurgia com o marido e não falou para ela. Quando ela acordou, estava sem mama. Então, essa paciente ficou quase 2 anos trancada num quarto, né? Separou e teve um problema psicológico muito sério por falta de preparo. Eu acho que a função do médico é exatamente, quer dizer, primeiro tem que ter empatia, né? Primeiro tem que explicar bastante e se colocar do outro lado da mesa, né? Você se colocar como paciente. Então ele tem sentimento, ele está agredido, né, pela notícia, vai passar por uma série de fases, né, provavelmente irá para uma quimioterapia, para uma radioterapia, para hormônio terapia supressiva. Então, são exames, quer dizer, vai passar por um período aí de 5 anos em que, digamos, a partir daí é que vai se minimizar muito o risco de volta do tumor, da recidiva, né? Então, é preciso que o médico explique, abrace essa paciente e dê bastante segurança para ela, para que ela não titubeie, né, e não apavore diante da situação. E outra coisa, aí é que eu falo, a reconstrução imediata, quando possível, ela ajuda muito, porque na cabeça dessa paciente, ela fez uma cirurgia plástica, né, apesar dos tratamentos, mas ela não está mutilada. E essa mutilação, como eu falo, ela implica em 2 amputações na mente, que é a vida e a sensualidade. Então, no caso dessa colega que você falou, né, que ela congelou os óvulos, isso hoje é muito importante, é um avanço também, que antes não se tinha isso, de dar oportunidade para que essa paciente lá na frente possa conceber, né, possa ter uma criança. Provavelmente, essa paciente conseguindo êxito na gravidez, ela deverá usar algumas medicações para não dar estímulo de amamentação, porque aí vai envolver aspectos muito complexos que aqui não seriam possíveis para a população entender, mas, de uma maneira geral, no câncer de mama, principalmente quando os receptores hormonais desse tumor, o de estrogênio e progesterona, eles são positivos, ou seja, eles demonstram que esse tumor está dependendo a alimentação dele do estrogênio e da progesterona. Então você tem que inibir, dar drogas para inibir a produção de estrogênio e progesterona, principalmente naquelas pacientes mais jovens.
abaixo de 40 anos. Por isso que se fala muito que quando o tumor incide em pacientes em torno de 30 anos ou menos, eles são mais agressivos. É porque essa paciente ela tá na fase áurea do jorro hormonal, né? Sim. Uma coisa que eu fico muito feliz quando eu vejo as mulheres, né? Elas têm uma força muito grande, uma força assim, acima do normal. Por isso, acredito eu que Deus as permitiu que fossem mães. Bom, doutor, o assunto realmente merece um retorno a ele. Nós gostaríamos de voltar a falar sobre esse assunto aqui no programa. Eu gostaria de deixar também um convite aberto para o senhor, quando for possível, o senhor contribuir conosco com as suas informações que são preciosíssimas nesse momento. Quando precisar, me convoque, que eu tenho o máximo prazer. É um assunto que eu gosto muito de falar. Eu acho que a população precisa ser esclarecida e precisa, né, de oportunidades como que vocês estão oferecendo para isso. Ok. Muito obrigado pela sua participação, doutor. E nós voltamos já, depois do nosso intervalo. Às vezes elas guardam um choro que corta a garganta. Vencem distâncias por quem ama. São fortes e fazem sua própria sorte. Se partem em 1000 pedaços e se doam. Nunca baixam a cabeça para as dificuldades da vida. Vencem todos os obstáculos com garra e determinação. Mas também se cansam, afinal são mulheres, são humanas. Elas são mulheres que inspiram. Na Mega Web TV, a TV que valoriza você. E agora nós vamos falar de uma doença que muita gente já ouviu falar, principalmente na mídia, e nós temos acompanhado toda a situação difícil, o drama da atriz Cláudia Rodrigues, que passou e está passando, né, pelo tratamento da doença de esclerose múltipla. Quando a gente já ouve falar do nome esclerose múltipla, a gente já fica ali com medo, a gente já fica assustado, muita gente desconhece exatamente o que vem a ser a doença. E hoje nós vamos contar com a participação e a colaboração aqui no programa do Dr. Vanderlei Cerqueira, ele que é neurocirurgião e conversa com a gente diretamente de São Paulo. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo aqui ao programa Mega Profissionais. Tudo bem, prazer e disposição para esclarecer esse assunto aí que tem um efeito psicossocial muito grande para as pessoas. Doutor, o que vem a ser exatamente a esclerose múltipla? Bom, a esclerose múltipla é uma doença e o que nós chamamos é uma doença inflamatória. O que ela causa? Ela causa um processo que chama-se desmielinização, ou seja, todo neurônio, toda célula nervosa, ela tem um corpo e tem um prolongamento. Então, esse prolongamento chama axônio. E esse axônio ele é envolvido por uma bainha para ocorrer essa condução do estímulo ou do fluxo do neurônio. Então, o que acontece? Essa capinha, essa bainha de mielina, ela torna-se inflamatória, torna-se lesada, e aí o fluxo, os estímulos elétricos, estímulos químicos do neurônio vão se tornar prejudicados. Ela é uma doença que nós chamamos autoimune, ou seja, o próprio organismo combate essa capa de mielina, combate esse neurônio, levando a danos. Mas a causa, por que surge isso? Ela é desconhecida. Existem várias hipóteses, tá? Sim. Mas tem um dado, não é uma doença mental, não é uma doença contagiosa, ela não é suscetível de fazermos uma prevenção, como nós fazemos para hipertensão ou para outras doenças. Doutor, por que a gente, desculpa te interromper, mas só aproveitando o gancho, por que a gente associa, muitas pessoas associam isso à questão do Alzheimer? Tem alguma familiaridade, parentesco ou algo parecido? Não, aí nós vamos chegar lá na frente, quando a gente explicar um pouquinho a parte clínica, porque também acomete o cérebro, tá? Ela acomete o cérebro, acomete o nervo óptico, o nervo lá da visão,
Ele acomete o tronco cerebral, onde tem várias estruturas que controlam a respiração, a deglutição. Ela acomete a medula espinhal, onde nós temos as forças e sensibilidades de braços, pernas, até mesmo para a da bexiga. Então, ela acomete num tempo e num espaço, ou seja, num certo tempo, e alguns lugares, cérebro, tronco, medula, vai tendo essa desmielinização. O organismo vai combatendo isso. Mas aquilo que eu quero voltar um pouco, ela não tem cura. Todo o tratamento é para atenuar essas manifestações, esses sintomas, que eles podem vir de uma forma aguda, que nós chamamos surtos ou crises, ou ele vem de uma forma progressiva, lenta no tempo. Tá? Então, isso que é a esclerose múltipla. Tá? Agora, aonde ela comete, nós temos neurônios, cérebro, tronco e toda a medula em nervos periféricos também, braços e pernas. E todos eles têm essa capa de mielina, essa proteção. Então, tendo essa agressão, eu vou ter os sintomas que os pacientes apresentam na esclerose múltipla, de uma forma aguda ou de uma forma progressiva no decorrer do tempo. Não tem cura, o senhor já nos antecipou. O que acontece no tratamento, então? É uma paralisação? Evita isso de prosseguir com esse dano causado no cérebro? A esclerose múltipla tem fatores ambientais, tem fatores genéticos, tá? Que às vezes nós não sabemos direito que gene que causa, então existem vários genes. No que nós chamamos de epidemiologia, ou seja, o que pode causar? Nós sabemos que é uma doença que acomete mais as mulheres jovens, como você falou, entre uma idade entre 20 e 40 anos. É raro em criança, é raro acima de 60 anos. Acomete mais os caucasianos, os brancos. Tá? Ela é mais rara na raça negra. E aí nós vamos atrás. Qual a causa? Existem vírus que possam causar? Nessa hipótese, às vezes existe uma associação da mononucleose com a esclerose múltipla. Isso é uma associação que às vezes é uma evidência que nós temos. Existem pacientes que são acometidos, principalmente essas mulheres, que moram em climas temperados, ou seja, mais no hemisfério norte. Canadá, Europa, Estados Unidos. Menos em países tropicais, menos ao longo do Equador. Tá? Então, esses climas mais quentes são mais raros. Ele é mais comum em climas frios. Tá? Claro que a obesidade é um fator que pode desencadear, o tabagismo é um fator que pode desencadear, o vírus que eu falei para você da mononucleose, fatores ambientais, que são esses que eu também disse para você, tá? E às vezes tudo isso vai influenciar na nossa imunologia, na nossa resistência. E aí que nós não sabemos quando é que o linfócito, hoje está tão na moda falar os linfócitos na doença da Covid, né? Os linfócitos B, linfócitos T, como eles estão atacando esses neurônios? Como é que eles estão atacando essa bainha de mielina e causando a inflamação? Então, isso que eu falei é o dado, né? É o dado prováveis causas ou prováveis etiologias que contribuem. E aí nós vamos ter, quando acomete essa mielina, essa capa do neurônio, nós vamos ter um quadro clínico, que nós chamamos sinais e sintomas que os pacientes apresentam. Agora, uma coisa, eu preciso te interromper só para um esclarecimento. Uma coisa que me chamou a atenção foi quando o senhor falou que nós temos neurônios na medula, nas pernas, nos braços, né? Eu, para mim, como leigo, e acredito que a maioria das pessoas também, tinha a informação que neurônios ficavam no cérebro, ali na cabeça, né? A primeira vez que eu ouço isso.
Tem os neurônios do cérebro que enviam prolongamentos para a parte mais interna do cérebro. Aí tem neurônios secundários que encaminham mais, vem uma fibra mais inferior. Tem neurônios na medula que depois vão ter o prolongamento para nervos. Né? Então, neurônios, eu tenho vários tipos ou várias etapas de neurônios para o estímulo continuar. Então, imagina que você tem uma caixa de força elétrica. Então, eu tenho lá a origem, né, lá no cérebro. Mas eu tenho os relés, eu tenho os fuzis ao longo do caminho. Então, eu tenho neurônios e prolongamentos dos neurônios, que são os fios, né, ao longo do caminho, até chegar para termos a mobilidade dos braços, das pernas, respirar, falar, deglutir. Mas como também eu tenho os neurônios chamados sensitivos, aqueles que recebem os estímulos e vão carrear até o cérebro e o cérebro fazer essa interpretação. Eu acho que eu estou começando a entender essa questão do avanço da doença e principalmente a limitação dela nos movimentos das pessoas, né? Eu acho que, bom, eu preciso lhe perguntar de uma forma leiga. Eu acho que esse ataque dos neurônios não fica só no cérebro, né? E como ele já se posiciona, a extensão dele no corpo, então por isso é que vai comprometendo às vezes os movimentos das pessoas. É mais ou menos isso? Sim. Então nós temos dois tipos de neurônios. Os neurônios que nós chamamos motores, que vão fazer ação de movimentação, e os neurônios que trazem a sensibilidade, os neurônios sensitivos. Então todos eles no corpo, desde um nervo no braço, um nervo da perna, o nervo da medula, no tronco, no cérebro, são acometidos. Porque todos os neurônios têm essa proteção, têm essa mielina. Tá? E aí, se eu estou lesado, se tem algum problema, vamos ter várias manifestações. Eu posso ter uma fadiga, que é a queixa mais comum do paciente. Eu posso ter uma fraqueza muscular. Eu posso ter músculos rígidos, tanto dos braços quanto das pernas. Eu posso ter dificuldade para andar com muita dificuldade, mais lento. A própria coordenação para escrever, para segurar um objeto está alterada. Eu posso ter tremores. Eu posso, às vezes, não controlar a bexiga. O paciente, às vezes, pode ter adormecimentos, formigamentos e dores nos braços, das pernas, até mesmo na face. Às vezes não consegue mover os olhos direito, porque quando vai mover, tem um nervo óptico, lá o nervo da visão, que também torna-se inflamado da dor. Então você pode atrapalhar a sua visão, né? E até... E a respiração? Neuralgias da face, chamado neuralgia de trigêmeo, até manifestações psiquiátricas e manifestações cognitivas que você perguntou. Então, não é o Alzheimer, é uma demência. Agora fica mais claro para nós. Às vezes, o profissional como o senhor está muito familiarizado, né? Ali com todo o acometimento, e às vezes até uma questão parece um pouquinho lógica, mas para a gente que é leigo, né? Às vezes não. A gente precisa realmente entender melhor essa extensão, mesmo porque a gente precisa, quem convive com pessoas, né? Que tem esclerose múltipla, precisa se posicionar melhor com relação às suas dificuldades. O importante, principalmente, fica aqui o alerta, para que as pessoas entendam um pouco mais sobre a doença. A necessidade de exames preventivos, isso em todo momento é necessário, e principalmente no check-up, nós sabemos o que podemos pedir, porque a medicina está muito evoluída e tem várias outras opções que nós temos, por isso a informação ela é muito bem-vinda a todo e qualquer momento. Doutor, eu gostaria de conversar mais com o senhor, tenho outras dúvidas, gostaria de saber também o funcionamento e o porquê do AVC, o que ele estende, o que ele causa e as suas limitações, mas infelizmente hoje o tempo não é possível. Eu gostaria de pedir à nossa produção que entrasse em contato com o senhor e agendasse dentro da sua possibilidade de agenda para que nós possamos retornar esse assunto. Pode ser? Pode ser, eu estou à disposição. São assuntos complexos, tá? Que eu tenho que traduzir numa linguagem simples para você e você difundir para a população. Não adianta ficar falando medicinês, tá? Não, tem que... A sua dúvida é a mesma dúvida do público, é a mesma dúvida do paciente.
Tá? Então, a função nossa e sua, a imprensa principalmente, é difundir esse conhecimento, senhor. É isso aí. Muito obrigado mais uma vez aqui pela sua participação, doutor. E nós voltamos já já, depois do nosso intervalo. Prêmio Mega Profissionais, a premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional nos principais veículos de comunicação. Mega Assessoria Comunicação, na pessoa do jornalista Tancredo Simão aqui presente, confere ao Silvio Santos do Prêmio Mega. O Tancredo Simão amavelmente vem até aqui o nosso estúdio me trazer o programa. Quero agradecer à Rede Mega de Comunicação. Queria que vocês mostrassem essa peça que está aqui na mesinha, né, da frente. É um prêmio. Muito obrigado a vocês pelo carinho, pelo reconhecimento. Isso é que nos faz andar cada vez mais céleres, né? Ou mais rápido no caminho da comunicação. Muito feliz de ter recebido o Prêmio Mega Profissionais por voto popular, né, Roberto? A gente está há 9 anos juntos aqui no Fala Brasil. É um prêmio importante para toda a equipe. Obrigada aos internautas, essa categoria tão especial que é o TV Fama. E esse prêmio vai ser guardado com muito carinho, viu? Um beijo para todos vocês. Obrigado de coração. A festa de entrega do Prêmio Mega Profissionais ocorrerá em novembro em uma festa Black Tie com a presença de diversos artistas, autoridades e convidados VIPs, onde conheceremos as empresas e profissionais liberais que se destacaram no ano. E agora nós vamos falar sobre o poder da palavra. Todo mundo sabe, né? A palavra tem poder. Aliás, nós repetimos isso sempre. Mas será que nós vivenciamos esse ensinamento? Que a palavra pode curar ou pode matar? Nossa, Tancredo, você está falando palavras muito fortes. Não, eu estou falando da realidade. A palavra que mata e a palavra que cura. Quem vai me ajudar agora nessa reflexão é a cantora evangélica Ana Santos, que está de volta ao programa. Tudo bem com você, Ana? Tudo bem. Seja bem-vinda mais uma vez aqui no programa. Amém, obrigada. É um prazer, uma honra muito grande. É sempre muito bom estar aqui com você. Você que tem um Ministério de Louvor, Isso. tem um Ministério de Cura e Libertação também. Exatamente. Né? Brevemente, qual foi o testemunho que te motivou, ou que te inspirou, ou que Deus transformou para que você utilizasse o Ministério de Cura e Libertação? Então, esse ano, agora, mês de julho, eu vou completar 10 anos de ministério. Amém. Até o ano passado, eu vinha buscando muito, durante esses 10 anos, o mais de Deus na minha vida. Eu sempre criei que Jesus cura, Jesus liberta. E isso não é nos dias de antigamente, né? Há mais de 2000 anos atrás. A cura é para hoje, a libertação é para hoje, né? Jesus, ele disse o quê? As mesmas obras e até maiores vocês farão, porque eu vou para junto do Pai. E eu passei muitos anos do meu ministério procurando essas obras maiores. E quando foi no ano passado, eu comecei a sentir fortes dores na minha cabeça. A tal ponto, Tancredo, que quando eu me levantava, a cada pisada no chão que eu dava, era um choque e ficava tudo preto. Eu confesso que eu fiquei com tanto medo de procurar um médico, porque passou por muitas coisas terríveis na minha cabeça. As piores enfermidades. E aquilo foi piorando, atacou as minhas costas, de forma que eu não conseguia mais nem me levantar direito. Misericórdia. Ficava preto, eu ficava tonta e ainda dava choques na cabeça. Nossa. E Deus, ele falou, eu te chamo agora para um jejum de 40 dias. É uma consagração, você precisa ser liberta. E quando foi na segunda semana, eu lembro como se fosse hoje, numa quarta-feira, eu acordei de madrugada, sentindo uma presença maligna muito forte. E lá na sala eu me coloquei de joelhos e eu comecei a adorar a Deus. A palavra de Deus fala sobre a gente resistir o diabo, mas primeiro ela fala, sujeitai-vos, pois, a Deus e resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Amém. E eu sempre creio que a enfermidade, como veio o pecado, veio muitas coisas decorrente do pecado, e a enfermidade é uma delas.
E eu me pus de joelho e comecei a adorar. Quando, de repente, a atmosfera da minha sala mudou e a presença do Espírito Santo veio. Amém. E a cura se manifestou no meu corpo. Em questão de dias, eu não tive mais aquilo. Vai completar 1 ano agora que eu fui curada. Amém. E quando foi 1 mês depois, mais ou menos, eu recebi uma ligação de um pastor lá de São Paulo, porque eu estava lendo o livro dele que se chama Curando nas Ruas. E ele falou, eu senti do Espírito Santo de transferir a unção que está sobre a minha vida para a sua vida. Isso é bíblico. Eliseu e Elias, né? Sim. E ele orou por mim. Naquele momento ele falou, você está ativada agora. Deus vai começar a te usar nos dons de cura. Amém. E um dia eu fui visitar a minha irmã e a sogra dela havia sofrido um acidente e estava com 3 pinos no joelho. E com uma muleta e uma tala e não andava. Só se arrastava. E o Espírito Santo me deu uma ousadia e falou, fala para ela sentar que eu vou curar ela agora. E eu falei para ela, Carminha, senta. E eu coloquei as mãos no joelho dela e fiz uma oração de comando. Falei, em nome de Jesus agora eu ordeno que o joelho volte a funcionar normalmente. Amém. Na mesma hora ela levantou e começou a andar normalmente. Glória sem a Deus. muleta, sem nada. E já vai fazer 1 ano que ela foi curada. Glória Esse testemunho está no meu Instagram. E desde então, eu tenho tido muitos relatos de pessoas, por exemplo, uma moça agora recente, 23 anos com enxaqueca constante, foi curada. Amém. Já não sente mais dores. E são vários testemunhos. E esse é o mais de Deus que eu vinha procurando, sabe? Como é que continuo. chama a senhora que levantou, que você mandou? Carminha. Você pediu para ela sentar. Ela sentou com a perna esticada, porque ela não dobrava o joelho. Não. E depois o que você falou? Levanta. Eu fiz uma oração para ela, né? Ela sentiu o joelho dela formigar todinho durante a oração. E na hora que eu falei assim, na verdade eu falei assim antes, Carminha, o que é que você não conseguia fazer mesmo? Na mesma hora ela flexionou o joelho, porque ela não conseguia flexionar, e já levantou chorando. Levantou chorando e andando sem a muleta. Olha o poder da palavra mais uma vez. Deus ali te usou, você ministrou a cura através de Deus, Exatamente. que hoje é você, e ela perguntou, o que você não podia fazer e que você faz agora? Você não perguntou, e aí, será que vai dar certo, hein? Não. Tenta devagarzinho, porque vai que dói, né? Se você fala isso, você duvida da palavra de você Deus, anula. Você cancelou Exatamente. a sua cura, você cancelou o dom da palavra, É verdade. o cuidado da palavra, ao ministrar a palavra de fé, ao ministrar a palavra de vida, você em Exatamente. nenhum momento duvidou. Não. Eu não duvidei. Inclusive, quando eu oro pelas pessoas, eu pergunto, de 0 a 10, qual alívio que você teve agora? Eu pergunto na hora. Já? Sim. 7, 9, 10, não estou sentindo mais nada. Eu pergunto na hora. E à medida que você vai testemunhando, que você vai confirmando aquela bênção, que ela vai se fortalecendo. Exatamente. Agora, se você faz essa pergunta e a pessoa, eu não sei, hein? Sei não. Eu estou sentindo aqui, eu acho que um 3, um 4, mas eu acho que vai voltar a doer de novo, hein? Não vai, você não acha, vai voltar pior. Vai voltar bem pior. Por quê? Você duvidou da palavra e da ação de Deus naquele momento. A palavra de vida e a palavra de morte. Se aquelas pessoas também saírem daquele culto, saírem daquele momento de oração, ao sair fora, as outras pessoas chegarem e falar, eu acho que foi emoção, hein? Isso aí foi emoção, isso acontece. Se a pessoa fica emocionada na hora aí, mas depois vai voltar. Pode, certeza, pessoal, você quer ver daqui 2 dias? Isso aí já está pior, já está ruim. Aí a pessoa, é mesmo, hein? Será que é isso mesmo que acontece? E eu vou ficar aqui de olho, então não vou voltar lá enquanto não terá os 3 dias, não. Não vai 3, não. Vai 24 Jesus horas, disse né? que se a gente tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, a nossa fé seria capaz de transportar montanhas, montes. Imagina, um grão de mostarda é minúsculo, meu Deus. Então, por mais que a sua fé seja pequena, mas se você crê de todo o seu coração, vai acontecer. Porque Deus zela em cumprir a palavra dele. Amém. Com certeza e certeza absoluta disso, né? Agora eu quero falar para você que está nos acompanhando agora. Você exatamente, não é ninguém do lado, nem adianta ligar para ninguém, nem mandar essa cópia só porque você acha que é o outro. É para você. É para você mesmo. Você que até agora, até esse momento,
ainda profere palavras de morte na sua própria vida, falando que você não dá certo, que a coisa não está boa, que você é isso, que você não é aquilo, que poderia ter sido melhor e que você só reclama. Vamos a partir de agora mudar, ou tentar mudar, porque a partir do momento que você tenta mudar, Deus te ajuda a fazer a transformação total. Começa a proferir palavra de vida na sua vida. Exatamente. Levantou, ainda está sentindo ruim, eu estou ótimo, eu estou ótima, eu estou muito bem, eu estou cada vez melhor e eu vou melhorar em nome de Jesus todos os dias, a todos os momentos. Profira essa palavra sempre. Por pior que esteja a situação, por pior que você veja aparentemente aquela situação, profira a palavra de vida, porque Deus ali vai agir. Tem uma frase que eu carrego comigo, que eu falo para todas as pessoas que eu oro. A cura é uma realidade na sua vida, porque Jesus já pagou o preço. Lá em Isaías 53 fala que Jesus já levou, se ele já levou, já está consumado. A cura é uma realidade, basta agora que você acesse, porque lá no livro de Efésios fala que nós temos as bênçãos espirituais, né, nas regiões celestiais, mas é por meio da fé. A palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Que aquele que crê, que aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Você pode até se aproximar de Deus, mas se você não crê que Ele cura, que Ele liberta, que Ele transforma, que Ele pode mudar a sua situação atual. E para aquelas pessoas que neste momento estão falando, é muito difícil para mim, é fácil para vocês que estão aí falando, né? Mas é difícil para mim que estou vivendo, né? Para quem está falando isso agora, nos assistindo, o que você tem a falar para eles? Tancredo, as pessoas precisam entender que Deus, Ele quer curar. E por mais que difícil seja a situação que a pessoa está enfrentando hoje, se ela passar por uma renovação de mente, que é o que a palavra de Deus fala lá em Romanos 12, ela vai entender e vai começar a se posicionar em fé. E vai começar a orar, vai começar a declarar vida sobre ela. Interessante porque eu passei por uma situação recente agora na quinta passada. A minha mãe pegou Covid. E a minha mãe, ela entrou num desespero tão grande e ela começou a me mandar áudio falando: se eu morrer, ajuda a sua irmã nisso e nisso, naquilo. Se eu morrer, e a minha mãe entrou num desespero tão grande, a pressão dela subiu muito. E naquele momento Deus falou assim: comece a liberar vida sobre a sua mãe, porque ela entrou no desespero, a dor dela cegou e anestesiou ela, não consegue mais entrar na dimensão da fé. E eu peguei e comecei a falar para minha mãe: mãe, a senhora não vai morrer, mãe, a senhora tem promessa de Deus. E comecei a ministrar vida sobre ela, comecei a orar por ela. Ela estava com dores nas costas e durante a oração a dor sumiu. E a cada dia ela foi melhorando, hoje ela já está 100%. Inclusive, nos fala também a palavra de Deus que nós nos alimentamos nossa fé ouvindo a palavra, exatamente, buscando a palavra, né? Que às vezes a pessoa ela entra nesse processo, né, de palavra de morte, e ela esquece de buscar a palavra de Deus, de ouvir uma palavra, de ouvir um culto, né? Não consigo ir na igreja, assiste pela televisão um culto, busca ali a palavra, porque nós nos alimentamos a nossa fé através da palavra, não é isso? A palavra de Deus fala que a fé vem por ouvir, mas ouvir a palavra de Deus. E eu falo para algumas pessoas que a nossa geração é indesculpável, porque aonde você vai, hoje você tem acesso à palavra de Deus. Através de uma canção, através até mesmo de uma mensagem no Instagram, no Facebook. Não tem como mais, antigamente era difícil. Mas hoje a gente não tem mais só a Bíblia. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia, mas você tem tempo para escutar uma canção, um louvor. É uma escolha sua. Você vai preferir ouvir a voz de Deus ou você vai procurar socorro em outros caminhos, né? Escolha. Nós sempre temos opções. Nós sempre temos escolhas para fazer na nossa vida. E vai depender de nós, vai depender da nossa vontade, apenas da nossa vontade. Ninguém faz escolha por nós. Nós é que fazemos as nossas escolhas e somos responsáveis por ela. Falar sobre Deus é muito bom, nos alimenta e a vontade de cada vez falar mais. Mas eu tenho certeza que o pouco que aqui foi ministrado nesse momento transformou muitas vidas e vai transformar muitas outras vidas. Hoje a sua vinda aqui foi para que nós falássemos e que você entregasse a palavra. Amém. Mas todos vão poder ouvir a sua música através das redes sociais que agora vocês já estão acessando aqui no nosso monitor.
E também vão poder curtir mais o louvor que você tem para entregar e, claro, transformar também vidas. Amém. Muito obrigado, Ana, mais uma vez pela sua participação aqui. Espero que você volte o mais breve possível. Amém. Sucesso sempre. Amém. Nós voltamos já já, depois do nosso intervalo. Às vezes elas guardam um choro que corta a garganta. Vencem distâncias por quem ama. São fortes e fazem sua própria sorte. Se partem em 1000 pedaços e se doam. Nunca baixam a cabeça para as dificuldades da vida. Vencem todos os obstáculos com garra e determinação. Mas também se cansam, afinal são mulheres, são humanas. Elas são mulheres que inspiram. Na Mega Web TV, a TV que valoriza você. Já estamos de volta e agora nós vamos falar sobre a terapia junguiana. Muita gente já ouviu falar. Todos nós buscamos a nossa saúde mental, nós procuramos ainda mais, principalmente durante esses últimos 2 anos que nós passamos, e agora parece cada vez mais necessário nós mantermos o equilíbrio, buscarmos o equilíbrio. E nós vamos falar hoje sobre essa terapia junguiana. Pelo menos eu aqui no programa nunca abordei sobre o assunto e fiquei curioso, interessado em saber mais. A minha convidada de hoje é Miriam Moraes, ela é psicoterapeuta holística, analista junguiana e homeopata. E extremamente simpática. Tudo bem com você, Miriam? Obrigada. Seja bem-vinda aqui ao programa. Muito obrigada, agradeço o convite, agradeço a oportunidade de poder falar sobre Jung, que é maravilhoso, e agradeço a todos vocês pela audiência. Bom, o pouco conhecimento que eu tenho fala que Jung ele valoriza a pessoa, o indivíduo como ser, e a busca pelo autoconhecimento. É mais ou menos por aí? É exatamente isso, de uma forma bem prática, e para quem não tem conhecimento, você está bem rápido, porque é exatamente isso. Jung, a base junguiana é a busca do que ele chama de individuação. A individuação nada mais é do que o conhecimento, o autoconhecimento. Quem eu sou, aonde eu estou, né, o que eu quero. E a partir do momento que a gente entende isso, quem eu sou, onde eu estou e o que eu quero, as coisas começam a ficar mais fáceis, porque eu paro de me ater a questões que é do outro e que me afetam, porque eu não tenho esse conhecimento do eu, e passo a lidar melhor com situações cotidianas. Basicamente, assim, num primeiro momento é isso que acontece. Parece tão simples, né? É só para conhecer quem eu sou e o que eu quero, né, gente? Parece extremamente simples, né? Mas aí é que mora o grande desafio de cada um, não é mesmo? Eu acho que a partir do momento que a gente se conhece também as suas potencialidades, conhece também os seus pontos que precisam ser trabalhados, evitados, né? E aí a gente dá o grande salto que a gente tanto quer, né? Que é o nosso crescimento. Agora, esse processo, ele é demorado geralmente quando a gente já observa com os tratamentos psicanalíticos e psicológicos, né? É claro que determinadas técnicas abreviam esse caminho, mas ele é um trabalho, me parece, demorado desse autoconhecimento, não? Eu não diria demorado, eu diria que é um trabalho individualizado. Sendo assim, cada indivíduo tem um tempo, cada indivíduo tem uma forma de olhar. Então, este tempo cronológico, o tempo que nós falamos, o tempo de Cronos, ele não é olhado. Ao contrário disso, por Jung é olhado o tempo do sentimento, o tempo de Kairos, que é o tempo, seu tempo. Exemplo disso. Talvez Cronos, algumas pessoas já ouviram falar, que é a questão da cronologia. Quando a gente fala de Kairos, nós estamos falando do nosso tempo. Alguma vez você já esteve numa situação onde você falou assim, nossa, passou tão rápido? Demais. Ou em outras que você fala assim, não vai acabar. Geralmente são situações sofríveis, né? Entende? Que você não está confortável, ela parece se prolongar. Quando você está feliz e tal, ela parece diminuir, mas o tempo cronológico é o mesmo. Agora, o tempo emocional, o tempo de percepção é do indivíduo. Nós dois estamos aqui agora, nós temos um tempo para estar aqui no ar
que pode passar muito rápido para nós dois, porque estamos aqui envolvidos, e o outro talvez esteja assistindo e fale, nossa, quanto tempo demorou. Não vai acontecer porque o assunto é bom, tá? Mas, mas assim, entende a diferença? Então a gente precisa entender qual é o meu tempo. Eu estou no tempo de Kairos ou no tempo de Cronos? Eu gosto de azul ou eu gosto de vermelho? Né? Eu estou de azul porque eu realmente gosto ou porque alguém me disse que esse azul faz minha pele ficar melhor? Legal. Entende? Então, assim, e muitas vezes a gente e aí Jung fala muito sobre as sombras, né? O que são as sombras? São questões nossas, não resolvidas, que eu projeto no outro. Então, dá um exemplo. Igual, por exemplo, eu vejo no outro defeito que eu tenho. As pessoas falam muito isso, né? Isso. Eu acuso aquela pessoa, você tem que mudar porque você é assim, assado. Na verdade, sou eu me projetando? Exatamente. Quando a fala é dessa maneira que você colocou agora, é exatamente isso. Porque se eu vejo algo em alguém que não me agrada, é porque eu tenho já pré-estabelecido em mim esse fator. Porque aonde é que determina o agradar ou não? Né? Então, em mim isso está pré-estabelecido. Então, a questão é minha. Eu sempre falo na terapia, as pessoas chegam e falam assim, você está preparado mesmo para entrar nesse campo? Porque quando você entra, você começa a perceber que tudo que você pensava sobre você é diferente. Tudo que você jogava para o outro é seu. Então, assim, as pessoas chegam no consultório, porque meu filho, meu marido, minha esposa, meu chefe... Cara, não é você projetando no outro. Tem uma máxima muito popular que fala, popularizou-se, né? Não é o que fazem com você, e sim o que você faz com o que fazem com você. É mais ou menos isso. Então, se eu olho para você hoje e falo assim, nossa, parece que eu vou de novo no vermelho, mas assim, eu amo vermelho, mas eu posso não gostar e me incomodar, entendeu? Eu falo assim, cara, por que esse cara pôs essa blusa vermelha? De outra cor, não? Por quê? Porque me incomoda, eu não gosto, ou ainda, eu amo vermelho e não tenho coragem de usar vermelho. Como é que essa pessoa vem esfregar esse vermelho na minha cara? Assim em todas as situações. Que coisa, né? Isso a gente deve ficar muito atento, viu, gente? Aliás, eu falo muito sempre isso, né? Nós temos que assumir a nossa parcela de culpa ou a nossa parcela de responsabilidade em determinados momentos, né? E isso eu ouço muito as pessoas falando, não, mas eu não fui feliz porque o meu marido ou meu filho ou a pessoa que era minha secretária não fez isso. Eu falei, não, gente, vamos assumir a nossa responsabilidade, né? O outro não vai fazer nada com você que você não permita. Esse é o princípio da minha conversa. É a minha forma de ver. Hoje, né? Porque cada momento da minha vida eu tenho uma forma de ver diferente devido aos conhecimentos que adquiri naquele período, né? Ou mesmo a minha própria vivência naquele período. Essa é a minha forma de ver hoje, né? Que vamos assumir nossa responsabilidade no processo, né? Não vamos transferir para o outro aquilo que só compete a nós mudarmos. É a minha forma, eu não sei como você pensa. Então, eu não vou nem falar como eu penso, porque aí eu vou me colocar como analista. E o analista não pode colocar o que ele pensa. A partir do momento que eu me torno analista, eu brinco que eu visto a capa do analista, eu deixo de ter opiniões, eu deixo de ter religião, eu deixo de ter sentimento para que eles não se confundam com os seus. Eu estou ali para olhar para aquele indivíduo. Então, eu não acho nem desacho isso. Agora, de uma forma analítica, eu vou dizer para você, é exatamente isso. E as pessoas têm a tendência porque é mais fácil. Eu quero que você mude, eu não quero mudar. E muitas vezes, a gente está falando isso como se também fosse assim, a pessoa sabe aquilo, né, que é e ela não quer fazer espontaneamente. Não. Às vezes a pessoa não consegue identificar isso. E aí a análise entra muito legal, porque quando uma pessoa fala, meu marido, meu Ana, qualquer coisa assim, você começa a mostrar que aquilo não é da pessoa, mas sim é um incômodo dela, e sim é aquele indivíduo que está ali presente, que precisa ter uma ressignificação da situação que causou aquele incômodo. Então, o que acontece é que o indivíduo projeta no outro questões que são dele e quer que o outro mude isso. E é impossível isso acontecer.
Aí gera expectativa, que a partir da expectativa gera frustração, a partir da frustração vai gerar os complexos, que é onde Jung trabalha muito, né? As questões dos complexos, que são acometidos diariamente se não forem olhados. Sim, sim. Inclusive tem até uma frase que as pessoas falam muito, né? Que quando você está projetando, eu acho que é mais ou menos isso. Cuidado com o que você espera do outro, porque se você esperar demais do outro, você vai se decepcionar, né? Então não espere muita coisa do outro. Deixe ele trazer. O que ele trouxe é o que ele pôde, né? Naquele momento, com os recursos que ele tem. É mais ou menos isso. Isso. Aí a Miriam pode dizer assim, eu tenho uma máxima que eu desenvolvi no decorrer da vida, pensando sobre todas as teorias e técnicas, que eu digo o seguinte: eu não confio em ninguém até que me prove o contrário. Ao contrário do que todo mundo diz, né? Eu confio até que me prove o contrário. Não, eu não confio em ninguém até que me prove o contrário. Por quê? Porque aí eu não gero esse nível de expectativa. Algumas pessoas, quando eu falo isso, falam assim, mas aí você vive desconfiando das pessoas. Não, ao contrário, eu vivo ok com as pessoas. Elas vão trazer para mim o que é possível elas trazerem. Sim. E tá tudo certo. E se elas me surpreenderem, vai ser maravilhoso. Mas dificilmente eu vou me decepcionar com elas. Muito obrigado, Miriam, pela sua presença aqui, pela sua simpatia, pela facilidade que você tem em expressar-se, tá? Aguardando aqui o seu retorno o mais breve possível. Eu que agradeço, foi um prazer e realmente, como eu falei para vocês, o tempo de Kairos, nesse caso, atuou sobre nós. Rápido. Foi muito rápido, muito rápido. O que é bom, né? Passa rápido demais. É bom que fica um gostinho, quero mais. Conversei aqui com Miriam Moraes, ela que é psicoterapeuta holística, analista junguiana e homeopata. E o programa Mega Profissionais por hoje está terminando, mas nós voltamos semana que vem sempre com assuntos pertinentes, importantes para todos vocês e com a nossa série Mulheres que Inspiram. Prepare-se, semana que vem, episódios novos e, claro, muita surpresa e histórias que inspiram todos vocês. Espero todos vocês aqui na semana que vem. Fiquem com Deus.